Bom, acho que agora vamos deixar aberto, né, para as perguntas. Então, de volta agora à gestão municipal, eu assumi a presidência do consórcio de saúde lá da nossa região. É uma experiência bastante enriquecedora, porque o governo do estado ele faz parte do consórcio. Então não é um consórcio só de municípios. Fez um plano que em todas as micro-regionais teriam as especialidades médicas e odontológicas, que é a Policlínica e o CEL, Centro de Especialidade Odontológica, e a Policlínica, construída pelo governo a partir de um projeto financiado pelo Banco Mundial, e que a gestão seria através de consórcio, com adesão, evidentemente, espontânea, mas onde o Estado entra com 50%, em torno de 50% do custeio, né? E o restante custeado entre os demais municípios. Então, são equipamentos belíssimos, a estrutura muito boa, e vem dando muito certo. Eu estou tentando agora, nesse consórcio, abrir um pouco a mente de que não pode ser um consórcio apenas restrito a administrar a Policlínica e o CEL, né? Que a gente possa buscar outras coisas de amplitude, sem perder o foco da saúde. Mas é uma experiência muito, muito bacana e necessária. A questão do consórcio na região, esse é o problema do Brasil, porque nós temos muitas diferenças, né, regionais, de rendas, né? Então, no Ceará, os municípios ainda são muito grandes territorialmente. São só 184 municípios. E você tem municípios com 2.000 quilômetros quadrados, é o nosso caso lá. A sede de um outro município vizinho mais próximo está a 50 quilômetros. Então, nós tentamos lá o consórcio o mais próximo, né? Nós tivemos o consórcio para um aterro sanitário, né? E não viabilizou, porque realmente fica difícil. A realidade de Minas, que os municípios são muito próximos, Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, principalmente os municípios de regiões metropolitanas, né, é outra, né? Mas não resta dúvida de que tem que se buscar essas políticas intermunicipal, né? Mas eu acho que a grande perspectiva, eu concordo assim, com todo esse problema, esse cenário, essa crise, a necessidade de reformas, né? Mas, como diria o Belchior, eu não estou interessado em nenhuma teoria, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais, então fazer. Eu tenho refletido de que, e é o que eu estou tentando, né, fazer, eu tenho refletido de que a grande chance dos municípios brasileiros, para dar o exemplo, ser essa esperança emergente da base, como foi falado pela manhã aqui, seria o uso intensivo de tecnologia da comunicação e da informação em processos de gestão e até mesmo em serviços. Poderemos fazer grandes mudanças. Os grandes municípios, as cidades grandes, pode até ser uma contradição, tem mais recursos, mas, até por ter mais recursos, não tem a necessidade de buscar uma alternativa. E vai fazendo mais do mesmo. Então, nós podemos enfrentar questões como saúde, com pouco recurso que temos, se usarmos mais tecnologia. Telemedicina, tecnologia de ponta. Eu li agora um livro que foi publicado em 2012, que só o iPhone, a Apple, tinha 12 mil aplicativos para iPhone e iPad da saúde. Portanto, você pode fazer uma saúde à distância, com diagnóstico e tudo, se usar a tecnologia, pode baratear muito. Inclusive, nós estamos querendo levar isso para Policlínica, né, para poder fazer isso. E em várias áreas nós estamos buscando isso. O uso de tecnologia. Mas não é só a tecnologia, essa tecnologia de ponta. É fazer diferente, né? Buscar fazer diferente. Eu vou dar aqui um exemplo.
E aí, focar na questão dos custos, porque individualmente são dois movimentos. Um movimento que temos que fazer de municipalismo, de conscientização e de buscar reformas e recursos, mas um movimento interno próprio, o dever de casa, né? Então, colocar alguém especialista para fazer um levantamento de custo de todas as áreas é fundamental. Em todo canto você pode reduzir muito a despesa. O governo anterior nosso gastava, em média, R$160 mil com oxigênio medicinal, para a UPA e para o hospital, né? Nós fizemos todo um processo novo, baixamos isso para 85, 90 mil. Mas agora eu descobri que nós podemos implantar uma usina pequena, compacta, né? Lá na UPA e lá no hospital. E nós vamos gastar, já está em licitação, dentro de 2, 3 meses está pronto, e vai reduzir para R$25 mil. E com abundância. Né? Nós vamos fazer, agora para encerrar, um exemplo, nós estamos focados, outra grande despesa do município é energia. É uma conta alta que nós pagamos de iluminação pública e dos prédios próprios, né? E se você for fazer coisa mais bacana, como e lá para nós é fundamental, climatizar todas as escolas, né? Climatizar todas as unidades de saúde, aí a conta aumenta, né? Então, nós estamos determinados, fizemos a conta e vai dar, nós vamos gerar a nossa própria energia. Nós vamos montar uma usina de energia solar para gerar a nossa própria energia. Uma usina num local centralizado ou descentralizado. Essa aí não foi ainda partimos para o implantação, porque ainda está discutindo se é melhor fazer uma centralizada ou se pegar os tetos das escolas, de cada unidade e ir fazendo várias, né? Mas na conta que dá é que em 3 anos nós pagamos o investimento e a partir daí tem 20 anos praticamente de manutenção baixíssima. Né? Então, a gente está buscando isso. O caminho, eu digo, vamos... Não ter problema de sol. Não vamos ter problema de sol. Então, assim, estamos focados nisso, sabe? De buscar tecnologia de processo, de gestão, né? E também para prestar os serviços como uma maneira da gente encontrar localmente algumas saídas para melhorar a gestão, né? Era isso que eu queria assim, contribuir. E estou levando aqui algumas ideias, né? Depois vamos conversar com o Zé Mário sobre a possibilidade de fazer um curso lá para o nosso consórcio, né? Aí tem que se deslocar daqui para lá, não dá para trazer todo mundo para cá, né? Mas nós vamos conversar sobre isso. Eu queria... Obrigado, gente. Na viagem de 2004, nós visitamos uma cidade na Alemanha, né, em que ela gerava a sua própria energia, rio, né, água, né, energia hidráulica, né, e além o excesso que ela produzia, ela vendia para os outros municípios. Ela tinha, como se diz, a produção da sua própria energia. pH alguma coisa que chama, aquelas usininhas pequenas que coloca não sei o nome técnico, alguma coisa. PCH, né? Quer dizer que é uma coisa com os consórcios, né? A gente já discutiu isso uma vez e coisa e tal. Os consórcios às vezes pode fazer. Né? A nossa região, por exemplo, e vocês também lá são ricos em água, né? Por exemplo, tem pelo menos enchente lá dá bastante, né? Meu nome é Marcos. Eu trabalho na Receita Federal, mas não venho aqui para escaldar ninguém, fiquem tranquilos. E trabalho com educação fiscal lá na Receita Federal, um trabalho mais amigável, leãozinho e tal. Tenho 2 perguntas, uma bem objetiva para o Wilber. Você mencionou que o consórcio de vocês, que é um consórcio já antigo, 20 anos já, né? 27 anos, é um consórcio ainda privado, né? Então ficou uma pergunta, se for possível responder, por que não vocês não migraram para o consórcio público? Quais as razões disso? Por que isso não aconteceu? Uma dúvida pontual. E pegando um ponto que o Menderson falou, se fosse possível vocês comentarem, aí não é para alguém especificamente, já que a questão da reforma política, um ponto muito discutido hoje
ou talvez deveria ser mais discutida, é a questão da possível mudança para o voto distrital. Pergunta que eu faço, eu queria que vocês comentassem sobre o voto distrital, se vocês acreditam ou não, enfim, como que ele poderia, se é que é o caso, eu estou perguntando, como que ele poderia efetivamente contribuir melhor no processo eleitoral, porque tem muita discussão contra, a favor, é um debate grande que tem, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, como que ele poderia contribuir efetivamente para um modelo melhor de representação nossa política municipal, de um modo particular. Obrigado. Quando eu assumi em 2013, a discussão do Codivar era de se tornar consórcio público mesmo, com a alteração do estatuto. A equipe anterior tinha feito uma leitura equivocada dessa passagem, e eu corrigi o rumo e, além da alteração do estatuto, tinha que fazer uma aprovação nas câmaras municipais do protocolo de intenções dos municípios de se consorciar ao Codivar. E isso resultaria em uma contabilidade diferenciada e mais onerosa. Apresentado para os prefeitos, esse custo dessa contabilidade, falou: enquanto não tivermos um serviço público prestado pelo Codivar, ao dobrar o custo fixo do Codivar por conta da prestação de contas de 2 folhas de pagamento, água, luz, telefone, né, adiantamento de viagem e outros que tais, é jogar dinheiro público fora, né? Então, a gente... na Assembleia de Prefeitos, começamos a compartilhar a leitura que o momento adequado seria o momento que a gente consolidasse um serviço público desenvolvido pelo Codivar. E aí ganharam força as câmaras técnicas. Porque os prefeitos, nós vamos fazer um aterro consorciado, era a ideia. Legal, em qual área? Tem uma área em Pariquera, trouxeram o mapa. Ok, essa área, prefeito, tem nascente, né, seu Walter? Com nascente, a CETESB não vai licenciar. Nascente é o que mais tem de água lá na nossa região. Então, a dificuldade é essa. Qual município ia entregar essa área? O município ia ficar contente, a população, em receber o resíduo do vale inteiro e ia ser conhecido como o grande aterro do Vale do Ribeira? Isso virou um problema porque o aterro seria em Juquiá, na sede do consórcio. Então, existia um movimento contrário nesse sentido. Então, vamos melhorar o nível da discussão? Vamos partir para os convênios. Os prefeitos já vinham com aquela ideia de que existiam convênios para consórcios no governo federal e que o Codivar poderia virar consórcio público para desenvolver um desses convênios. E aí veio a crise e acabaram-se os convênios. Então, nós estamos usando a criatividade para atingir a nossa meta, que é real, de se tornar o consórcio público. O texto do protocolo de intenções eu fiz, da relação de cargos e salários foi toda feita. O que falta é implementar um serviço público, e a gente está com 2 ou 3 em discussão, e isso pode acontecer esse ano, início do ano que vem, né? Deus sabe quando acontecerá, né? Mas estamos trabalhando para isso, né? E foi por isso que o Codivar, numa decisão até um pouco corajosa, né? A gente decidiu suspender, não desistimos, de nos tornar consórcio público. É meta do consórcio, né? Então hoje está suspenso, mas porque estamos esperando a implantação. E adiantando que a pergunta para o Miderson, você um pouco abelhudo, né? Eu concordo que essa questão do voto distrital dentro da reforma política é um vetor que pode fortalecer a mudança desse panorama político. Um exemplo que foi dado aqui, né? Essa bancada da bola, da bala, da mala, né? Hoje, né? Essas bancadas aí, né, que passam o rodo no estado inteiro, nos 645 municípios, e o representante parlamentar perde referência com o território, né? Alguns deputados do estado de São Paulo falam: conheço aquele deputado, de onde que ele é? Não, ele é temático, mas ele não tem vínculo com a região. Então não tem vínculo com os municípios. Então a nossa discussão municipalista perde força, né? Então eu acho que eu entendo que dentro da reforma política, se não passar pelo voto distrital, né, e eu concordo com a prioridade, com a premissa do Miderson, né, que primeiro tinha que vir a reforma política e depois a reforma tributária. Aí não tem jeito. Agora, como discutir uma reforma tributária com esse tipo de organização política que o Brasil vive, né?
Aí vai ser a reforma tributária do quê? Do grupo da bola, da bala, da mala, né? Então acho que seria essa a prioridade, sendo um pouco abelhudo da pergunta do Miderson aqui. Concordando com o tema da reforma política, além do aspecto do candidato estar mais próximo do eleitor, portanto, ter uma chance de ter mais legitimidade, mais representatividade, as duas questões, tem um aspecto que é a organização dos candidatos nos partidos, porque em cada distrito o partido poderá ter um candidato ou 2 candidatos, então o eleitor vai entender mais claramente quem é o candidato do PMDB, do PSDB, do PT, do PV, do PTB, PTB, desculpe, são tantos preços. Então você melhora a leitura do eleitor. E se a gente começar a ter o que acontece na Alemanha, o eleitor, não só o político é fiel ao seu mandato, ao seu partido, um político na Alemanha não muda de partido jamais. Ele, uma vez que ele assina sua ficha no PSDB, na social-democracia, ou na democracia cristã, ou no PV, ou no Partido Liberal, ou no Partido Comunista, jamais. Porque é a visão de mundo, são as crenças dele que o levou a se filiar àquele partido. E ver aquela doutrina, aquela ideologia. As crenças são o que movem as pessoas. E as crenças não mudam. Pode até acontecer, mas... Então, o que acaba acontecendo também, o eleitor também tem as suas crenças. Então fica muito mais claro. Eu voto no comunista. Eu voto no Partido Verde. Eu voto na democracia cristã. Eu voto num liberal. Eu voto até num movimento mais à direita, agora da Aliança para a Alemanha. Como chama o partido? A Aliança para a Alemanha é um partido de tendência mais de extrema-direita que conseguiu ultrapassar a cláusula de barreira dos 5%, está no Congresso Nacional e afastou o Partido Liberal, não conseguiu entrar. Então você tem na Alemanha hoje em dia 6, 7 partidos no máximo no Congresso que conseguem, também com sistema eleitoral com cláusula de barreira, porque a Alemanha tem 40, 50 partidos. O problema não é ter um número grande de partidos. Até porque a democracia, você tem que abrir espaço para surgir novas forças. O Partido Verde, que é fortíssimo na Alemanha, era um movimento verde na década de 80, 90. Devagarinho foi ganhando espaço nos municípios, nos estados, e ele é um partido que hoje tem assento no Congresso Nacional. Se não houvesse a liberdade de criação partidária, nunca teria surgido o PV na Alemanha, ou o Partido da Aliança pela Alemanha. Então, o número de partidos não é o problema. O problema é você ter cláusulas de barreira para filtrar, como se fosse uma peneira. No município, na Alemanha, não há cláusula de barreira. Qualquer um pode entrar, até candidato sem partido. Porque você é a porta de entrada da democracia. Então, você pode ter vereadores mais variados, ainda que não aconteça muito isso. No Estado, uma cláusula de barreira meio aberta, 10%, e na União, 5%. Aí você vai organizando, e quem vai ficando forte são os partidos nacionais, de caráter nacional. Mesmo num município que tenha 40 partidos, o eleitor não vai votar. Tem partido dos criadores de cachorro, tem os partidos aposentados, tem milhões de partidos. Só que você vai falando, não vou, né? Nem leva muito a sério. Eles têm a liberdade de se constituir, mas o eleitor nem leva muito a sério. Então, vamos dizer que você tem na eleição municipal 15 partidos, 20 no jogo, nas eleições estaduais 10, 12, e na eleição federal 6. Não há dúvida que é uma racionalidade para a compreensão. Fora o voto, o financiamento público de campanha, que você não tem mais a bagunça do caixa 2, 3, 4, 5, 6, né? Não custam nada as campanhas, as coligações se simplificam muito, não existe, imagina o esforço que vocês fazem, 15 partidos, 12 partidos, não existe. E obriga que as grandes forças se reúnam. No Brasil a gente tem alguns partidos com S, PSB, PSDB, PPS, PSB, né? Vários, PSTU, PP. Se é social-democrata, ou se é socialista, ou se tem algum, se juntam. Lá no caso da Alemanha tem um partido social-democrata, né? Ou as siglas comunistas, as siglas liberais, elas se obrigam a se agregarem.
E aí não tem mais essa dispersão. Então, o voto distrital tem essas duas vantagens, só para confirmar. Uma, da proximidade do eleitor com o eleito, e a segunda, essa clareza de que os partidos têm aquele candidato naquele território, e você vê quem são os candidatos no meu território aqui de Taquarituba, ou de, né? Você sabe exatamente. Um distrito eleitoral são mais ou menos 300 mil eleitores, né? Aí, às vezes, você vai ter... aí começa uma engenharia, mas, enfim, organiza a vida e evita a concentração de poder, evita tudo isso que a gente está vendo aqui. Eu acredito que a minha pergunta foi respondida pelo, né, a resposta, né, a sua pergunta, mas de uma maneira bem resumida é ser conhecido, moral, caráter, e conhecer os problemas da região. 635 municípios, né, São Paulo? 45. O deputado estadual, federal, vota em todos os municípios, mas ele não conhece. Às vezes é da cidade de São Paulo, não conhece os problemas de Taquarituba, do Vale da Ribeira e coisa e tal, né? O segundo, de ser mais fácil de ser cobrado. A rotatividade do eleito em voto distrital, ela seria alternância de poder, porque não deu certo, já manda para casa, já se elege outra liderança regionalizada e coisa e tal, não fica dono de partido se reelegendo 200, 300 vezes, né? E principalmente, o grande problema do Brasil hoje, o que é, né? A maioria desses dinheiros, né, todos os presidentes praticamente de partidos, acho que tem 18, 30, não sei quantos partidos envolvidos, né, foram através de financiamentos de campanha, que era uma prática comum, a Caixa 2, desde o presidente do STF sabia, até o gari de qualquer cidade do interior sabia que a Caixa 2 existia, né? O que, como se diz, o que se não se sabia que a Caixa 2, que era para financiar a política, a eleição, ela era desviada para outros canais também, né? Mas com o voto distrital, e principalmente o voto distrital misto, que você não perde as grandes lideranças, as grandes vozes pensantes dos partidos, né? Então você faz o misto, quer dizer que seria uma combinação, do ponto de vista, perfeito, que é isso, inclusive, que o PSDB tem defendido, né? Então, estamos finalizando esse painel. Obrigado a todos. Obrigado, Miderson. Obrigado aos painelistas.